Na porção dessa semana, nós vamos aprender qual é a relação que existe entre Arão e o arqui-inimigo de Israel, o povo de Amaleque. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. A porção de Hukat é repleta de histórias, todas elas cheias de ensinamentos. Ela fala da famosa vaca vermelha, da morte de Arão, da morte de Miriam e do famoso evento de Moisés batendo na pedra para obter água, o incidente de Mei Merivá, ou das águas da discórdia. Mas o que eu quero focar com vocês e analisar com vocês é a morte de Arão. Bom, a primeira coisa legal de mencionar é algo que traz o Midrash, é o relato que o Midrash faz da morte de Arão. Arão entrou numa caverna e tinha uma cama preparada para ele. Moisés pediu para Arão deitar na cama, Arão fecha os olhos, fecha a boca e morre de maneira mais pacífica possível. Quando Moisés viu como Arão morreu, ele desejou ter o mesmo tipo de morte. Essa morte é chamada morte do beijo na Cabalá. Bom, e aí a gente sabe que pelo mérito de Arão, o povo tinha nuvens de proteção ao seu redor no deserto. Então quando Arão morre, essas nuvens vão embora e a Torá nos conta que o povo é atacado por um povo cananita. Entram os comentaristas e dizem que esse povo cananita era Amaleque, né? Então eles foram atacados pelos amalequitas. Ou seja, era a segunda vez que esse povo atacava Israel. Guarda essa informação um pouquinho, a gente vai avançar um pouco na história, depois eu volto para ela. Bom, então logo em seguida esse ataque, né, sem nuvens e sem água, porque Miriam, que dava um poço para o povo, também já tinha morrido, e também cansado do maná, palavras do próprio povo, o povo começa a reclamar com Moisés, mostrando o que os comentaristas chamam de um traço de ingratidão. Os sábios comparam essa ingratidão do povo agora com a ingratidão que Adão demonstra ao falar de Eva depois do pecado. É uma cena que acontece lá em Gênesis, eu não sei se você conhece, mas ela acontece mais ou menos do seguinte modo. Depois do pecado, Deus aparece para Adão e pergunta o que aconteceu, né? Para que Adão explicasse nas palavras dele por que ele comeu do fruto da árvore da vida. E a resposta de Adão é mais ou menos essa. Sabe a mulher que você me deu? Você, Deus, fez para mim? Foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então, se nós estamos falando de duas questões iguais de ingratidão, nós também estamos falando de duas punições iguais. A cobra. Lá ficou decidido que a partir daquele instante haveria problemas ou inimizade entre a humanidade e a cobra. E aqui no episódio com Moisés, a Torá conta que Deus envia cobras para começar a ferir o povo. Cabalisticamente falando, portanto, a cobra é o resultado de você reclamar de uma bondade feita para você. Você reclama contra Eva, você reclama contra o maná, etc. Bom, eu tinha pedido lá atrás para você guardar na cabeça a morte de Arão, né? E o surgimento do povo de Amaleque. Vamos retomar isso agora então. A primeira lição a tirar é bem fácil de ver. A Torá está ensinando que quando falta Arão, surge Amaleque. Arão representa a Sfirá de Hod na Cabalá, que entre outras coisas é o agradecimento pelas coisas. E Amaleque representa as dúvidas na Cabalá. Nós cabalistas notamos que a palavra Amaleque tem a mesma gemátria, o mesmo valor numérico da palavra dúvida em hebraico. Então Amaleque representa aquele estado de existência quando eu estou só questionando tudo em vez de parar e agradecer. Agora, para além dessa leitura mais fácil, tem uma que muita gente não percebe. Quem é a criatura na Bíblia que representa essa dúvida? Justamente a cobra, pessoal. Lá no Éden, que eu acabei de mencionar, o que a cobra faz se não instilar dúvida em Eva? Ela aparece e fala coisas do tipo: ah, então me conta, Eva, o que foi que Deus falou? Ah, é? Foi isso que Deus disse? Você não percebeu que ele disse isso para você não comer porque ele tem medo que você se torne imortal? Você tem certeza que foi isso que ele disse? E com essa dúvida, a cobra consegue fazer com que Eva haja de modo pouco interessante. Então é desse tipo de dúvida que a gente está falando aqui, tá? Portanto, se a gente voltar para a história da Torá em questão, por que eu avancei um pouco para depois da morte de Arão? Porque veja que, de certo modo, o povo sofreu o ataque de duas cobras. Arão morre e vem Amaleque
que é um aspecto espiritual da cobra, e depois eles reclamam com Moisés e são atacados por cobras. Agora, literalmente. Ou seja, nos dois casos, o que aconteceu? Eles perderam a gratidão e vieram as cobras. Tá dando para entender? Para resumir e encerrar, portanto, o que a gente pode aprender de Arão morrer, as nuvens sumirem e tudo que vem a seguir na porção que a gente está lendo? Bom, além do sentimento de gratidão que eu mencionei, Arão é símbolo da busca pela paz. Os sábios contam que Arão não podia ver duas pessoas brigando ou duas pessoas brigadas, que ele já tentava fazer elas se reconciliarem. Então, de certo modo, Arão é também um fator de harmonização e de serenidade, inclusive entre partes diferentes, tá? Sendo assim, Arão morrer e sumirem as nuvens de Arão representa o quê? Começar a perder essa harmonia, essa calmaria. A pessoa começa a ficar inquieta, agitada, né? Por isso vem Amalek, a cobra da dúvida. Aquela dúvida que incomoda, que atiça, que não deixa ter paz. Ou seja, a primeira coisa que surge é que a gente começa a ter incertezas. As nossas verdades, a nossa confiança ficam abaladas. Aquilo que eu estava fazendo, que estava dando certo, que estava indo bem, eu mesmo começo a sabotar com besteira, começo a pensar asneira, começo a procurar pelo em ovo, né, em português. Será que é isso mesmo? Será que eu estou certo? E se eu estiver viajando? Mas será que pode ser assim mesmo? E se eu deixo isso estender demais, essas dúvidas podem sair do meu âmbito pessoal e eu posso começar a duvidar da própria divindade, do Criador, do propósito do universo. Mas será que o universo está certo? Será que tem mesmo esse Criador, esse Deus? Será que ele não está contra mim? Bom, e aí, assim como no âmbito pessoal eu já tinha sido picado pela cobra, no âmbito do universo vem o mesmo. É como se o universo revidasse e mandasse mais cobra contra mim. Eu começo a entrar numa espiral sem fim, onde tudo é dúvida, tudo é incerteza, eu não tenho certeza de nada. Eu vivo num estado de inquietação o tempo inteiro. Qual é o melhor jeito de evitar isso? Mantendo o nosso Arão bem vivo. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.